Você quer saber por que apenas 5% das pessoas acumulam riqueza, constroem legados e escrevem seus nomes na história? Não é por acaso, não é sorte, não é privilégio, é mentalidade. Tudo começa na mente. Antes de uma moeda cair no cofre, antes de uma assinatura fechar o contrato, antes de qualquer vitória acontecer no mundo físico, ela já aconteceu no invisível. Os 5% pensam diferente. Eles não reagem ao mundo, eles moldam o mundo. Enquanto a maioria vive no piloto automático, correndo atrás do que os outros definiram como sucesso, os 5% vivem com intenção, com propósito, com visão. Eles sabem o que querem e, mais importante, sabem quem precisam se tornar para chegar. Lá, eles acordam com uma pergunta na cabeça: como posso me mover hoje na direção da minha visão? E isso não é sobre motivação, é sobre responsabilidade. Eles não esperam que alguém os salve, que um vídeo os inspire ou que a sorte bata à porta. Eles criam o momento. Eles são o momento. Enquanto os 95% desistem ao primeiro sinal de fracasso, os 5% veem o fracasso como matéria-prima, como Thomas Edison, que disse: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso não é otimismo, isso é visão estratégica. É compreender que o fracasso é parte da engenharia do sucesso. Os 5% cultivam uma crença inabalável, a certeza de que o impossível é apenas uma opinião. Eles não negociam com a dúvida, eles têm fé, não só em Deus ou no universo, mas em si mesmos, porque acreditam que foram chamados para algo maior. E a fé deles não é passiva, é prática. Eles oram trabalhando, acreditam agindo, confiam enquanto constroem. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e isso se fará. Os 5% vivem essa fé. Eles falam com montanhas, enquanto os 95% vivem distraídos, pulando de tarefa em tarefa. Os 5% são obcecados por clareza. Clareza é poder. Clareza é como uma lente de aumento que incendeia tudo o que você foca. Eles não dizem quero ser rico. Eles dizem quanto, como, quando e por quê. Eles escrevem, visualizam, repetem. Enquanto o mundo externo grita por atenção, eles voltam para dentro e perguntam: o que é essencial? Porque quem vive sem clareza vive apagando incêndios. Quem tem clareza acende os próprios fogos. Eles não vivem pelo desejo, vivem pelo propósito. Desejo é volátil, propósito é combustível eterno. É o que te levanta quando tudo dá errado. É o que faz você continuar quando ninguém aplaude. Henry Ford, quando foi ridicularizado por tentar criar um carro acessível, não respondeu com palavras, respondeu com ação. Porque quem tem propósito não precisa provar nada. Ele simplesmente faz. E quando você age em alinhamento com seu propósito, o universo se move com você. E aqui está uma verdade que dói. Os 95% querem, mas não pagam o preço. Eles amam a ideia de sucesso, mas odeiam a disciplina que constrói o sucesso. Os 5% não têm essa ilusão. Eles sabem que o preço é alto e pagam com suor, com esforço, com paciência. Disciplina para eles não é opressão, é liberdade. Eles entenderam que liberdade verdadeira não é fazer o que quiser, mas fazer o que deve ser feito, mesmo quando não quer. Enquanto os 95% se distraem com prazeres imediatos, os 5% plantam para colher a longo prazo. Eles renunciam ao agora por um depois grandioso. Eles têm uma característica em comum: ação massiva e constante. Não esperam condições ideais, eles criam as condições. Eles começam antes de estarem prontos. Eles se movem enquanto têm medo. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade e mesmo assim criou um império. Por quê? Porque agiu mesmo sem aprovação. Os 5% vivem por convicção, não por consenso. Eles não pedem permissão, eles avançam. E não se engane, eles também enfrentam dúvidas, medos, incertezas. Mas eles usam tudo isso como tijolo. Transformam dor em combustível, transformam críticas em impulso. Cada não que recebem vira mais uma camada na armadura mental. Eles são resilientes porque aprenderam a transformar o caos interno em ordem externa. Enquanto a maioria quebra diante do imprevisto, os 5% se adaptam. Eles sabem que o plano muda, mas a visão permanece. E no meio dessa jornada brutal, eles praticam algo que os 95% desprezam:
Gratidão consciente. Eles não são gratos apenas quando vencem, eles são gratos no processo. Eles celebram os passos pequenos, porque sabem que riqueza sem gratidão é pobreza disfarçada. E quando você é grato, você expande. A gratidão muda sua frequência, reposiciona sua mente e te conecta com mais do que você pode ver. É como afinar um instrumento para tocar na mesma vibração do sucesso. Mas talvez a maior diferença seja esta: os 5% são eternos aprendizes. Eles não fingem saber tudo. Eles não têm vergonha de recomeçar. Eles leem, ouvem, observam. Eles estudam com humildade e aplicam com coragem. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, disse: "O homem que não consegue se dominar, jamais dominará coisa alguma." Os 5% dominam a si mesmos, porque entendem que o verdadeiro inimigo nunca está lá fora, está no espelho. Eles enfrentam seus medos internos como guerreiros, encaram seus padrões, desconstroem crenças limitantes, porque sabem que aquilo que você não cura te controla. Eles lapidam a mente como um escultor molda o mármore. Sabem que não se trata apenas de mudar hábitos, mas de reescrever a própria identidade. Eles não dizem, quero ser rico. Eles dizem, eu sou alguém que cria riqueza, e vivem como tal. Então ouça com atenção. Não é sobre quanto você tem, é sobre quem você decide se tornar. Porque os 5% não nasceram prontos. Eles nasceram com fogo nos olhos e fome na alma. Eles tomaram uma decisão. E você também pode. Você pode parar de viver como os 95%. Pode parar de se contentar com pouco. Pode parar de seguir o rebanho. Você pode virar o jogo, mas precisa começar aqui, na sua mente. Porque a mentalidade de milionário não começa com dinheiro, começa com coragem.